Muito bem, pessoal. Então, continuando com a aula 10, essa aula trata já sobre a teoria quântica de Planck para a radiação de cavidade e que, portanto, vai descrever também a radiação de corpo negro. Nós vimos na aula passada que a teoria clássica da radiação da cavidade, a energia média era obtida a partir de uma integral. Chamamos a energia média, aqui, obtida a partir da integral, em termos de uma densidade de probabilidade, certo? Esse aqui seria a probabilidade, PD, esse aqui seria a densidade de probabilidade. Esse aqui seria a probabilidade. Então, na física clássica, nós tratamos a energia como uma variável contínua. Pode ter qualquer valor a partir de zero até infinito. E a densidade de probabilidade na teoria clássica, ela é descrita pela distribuição de Boltzmann. Então, isso aqui é típico para uma situação de equilíbrio, onde nós temos um ensemble de diferentes estados, nesse caso, ondas estacionárias, e de acordo com a mecânica estatística, essa distribuição ela é compatível com as propriedades um sistema de pode ser um sistema de partículas, por exemplo, ou um sistema nesse caso, um sistema de ondas estacionárias. E isso foi muito usado, por exemplo, no contexto de gases, né, a chamada distribuição de Maxwell-Boltzmann, que descreve muito bem, por exemplo, a distribuição de velocidades de gases, por exemplo, na atmosfera. É uma distribuição que tem muitas aplicações, e no caso na teoria clássica, nós temos que essa distribuição nos leva a que a energia média ela é compatível com a chamada teorema de equipartição, né, ou lei de equipartição, que diz que a energia média total, no caso da onda estacionária, em geral, pode ser outros sistemas também, parecidos com esses sistemas que estamos considerando, mas no caso da onda estacionária, temos que a energia média, ela seria total, seria dada simplesmente por kT, né? Certo? Então, isso nos diz que a temperatura ela está associada com a energia média desse sistema. Mas esse é o resultado clássico, que tem a ver com a forma que a energia média foi calculada. Então, dada essa distribuição, nós calculamos a energia média e obtemos esse resultado aqui. Isso aqui vocês podem calcular como exercício. Vocês podem primeiro conferir, por exemplo, que a integral da probabilidade, ou integrando a densidade de probabilidade respeito à energia, vocês têm que obter 1. Para ser uma probabilidade bem definida. Certo? E depois vocês podem calcular esta integral. Não é difícil calcular essa integral, por exemplo, fazendo integração por partes. Vocês podem fazer integração por partes, chegar a este resultado aqui. Então, essa é a energia média, no contexto da teoria clássica, para a cavidade, para a radiação da cavidade. Mas o resultado foi, como falamos na aula passada, ele é incompatível com os resultados experimentais, principalmente no regime de frequências altas, né? Na verdade, ele é compatível a frequências muito baixas, mas quando a frequência é muito alta, ou é alta, na verdade, já temos uma discrepância muito grande, né? Então, nós concluímos a aula passada de que a energia média, na verdade, devia ser uma função da frequência. Ela devia mudar com a frequência.
como que ela mudava com a frequência? Bom, nós já tínhamos visto que ela tinha que ser tal que vamos escrever aqui, ela tinha que ser tal que para frequências baixas, a energia média tem que ser kT, mas para frequências altas, nós vimos que para pelo menos qualitativamente ser compatível com os resultados experimentais, a energia média tinha que ir a zero. Essa foi uma das conclusões que tivemos na aula passada. Então, vamos ver como que isso é possível implementar. Mas antes disso, vamos ver, fazer uma análise desta integral clássica, desse resultado da energia média clássico, que seria via integral. Vamos analisar essa integral, só que usando um método geométrico, uma representação gráfica da integral. Né? Já viram no cálculo que a integral pode ser calculada de maneira geométrica, considerando a área que a função gera sobre, por exemplo, a área que a função barre sobre o eixo horizontal. Né? Então, por exemplo, essa aqui seria a integral essa seria a função P de E, a integral de P de E de igual a 1. E ela corresponde a essa área. Da mesma maneira, se calcular o integrando agora for E vezes P de E, seria essa função, E P de E, calculando essa área, nós podemos obter a energia média. Né? E ela corresponde, nesse caso, a esse resultado, que a energia média é dada por essa integral e é igual a kT. Né? Esse é o resultado clássico. Certo? Algumas propriedades dessas funções, por exemplo, a densidade de probabilidade, P de E, ela tem um máximo, ela começa em 1 sobre kT, quando é igual a zero, depois ela cai exponencialmente. Certo? Depois, no caso da função EP de E, seria essa função que aparece, que nos fornece a energia média, nós temos que ela agora começa no zero, né, porque seria E vezes, isso aqui é 1 sobre kT exponencial de menos C sobre kT. Tá? Então, isso aqui vezes C. Tá? Então, ela começa no zero, quando E vai a zero, isso aqui é zero, isso aqui vai a 1. Né? Mas quando E vai a infinito, essa integrando vai a zero. Né? Então, corresponde a esse comportamento. Mas também ela tem um máximo, essa função. Vocês podem conferir que esse máximo exatamente acontece em 1 sobre E, e exatamente quando E é igual a kT. Certo? Então, essa é a análise gráfica da integral que nos leva ao resultado clássico. A energia média, temos uma integral da energia vezes probabilidade, ou densidade de probabilidade. Certo. Agora, qual foi a hipótese de Planck? O Planck percebeu que, bom, qual seria a maneira, a pergunta é qual seria a maneira de mudar o cálculo da energia média de forma que a energia média passe a depender da frequência, mas de uma maneira especial. Ela tem que ser tal que para frequências baixas tem que ser dada por kT, frequências baixas. Para frequências altas ou muito altas, a energia tem que ir a zero. Então, o Planck considerou qual seria a maneira de resolver de obter uma energia média, o que deveria mudar nesse cálculo para obter uma energia média agora com essas propriedades. Certo? Então, a energia média tem que ser uma função de nu e tem que ter esses dois limites. Né? Esse aqui é o limite clássico. E esse aqui outro é um limite de saturação, um limite de energias salvas. Né? Energias salvas. Ou frequências salvas. Isso aqui vem do experimento, né? Isso aqui vem do resultado experimental. Então, a hipótese do Planck foi bastante ousada. Ele considerou a possibilidade da energia ser uma variável discreta. O que é bem contraintuitivo, pelo menos era bem contraintuitivo na época, considerar a energia como uma variável discreta.
não era conhecido nenhum sistema clássico onde a energia possa, um sistema macroscópico, onde a energia possa ter só valores discretos. Mas ele considerou pela motivação, né, de que ele que precisava mudar esse cálculo de energia média. Ele sabia que, bom, a probabilidade podia manter a mesma forma, né, mas tinha que esta fórmula devia mudar, e a maneira natural que ele percebeu de implementar essa mudança foi através de converter essa integral numa soma. Ele percebeu que se a variável E, a energia, for uma variável discreta, e por simplicidade podemos assumir que ela é distribuída uniformemente. Uniformemente quer dizer que a energia agora ela vai ser n vezes um intervalo mínimo de energia. Esse aqui seria um intervalo mínimo de energia. Ele vai ter um nome, que eu já vou antecipar, que tem o nome de quantum. Vai ser um quantum de energia. Então, a energia ela vai ser discreta, ou também é chamada de quantizada, porque ela vai passar a ter valores só discretos, que são sempre proporcionais ou múltiplos da energia, do intervalo de energia, que é chamado de quantum, certo? Então, nós temos que, nesse caso, o n começa no zero, podemos ter, a energia vai de 0, 1, 2, seria 0, delta E, 2 delta E, 3 delta E, assim em diante. E a vantagem, então, agora é que a energia média, ela, em vez de ser simplesmente a integral de uma variável contínua, agora passa a ser uma soma infinita, né? É uma série, mas é uma soma envolvendo os estados discretos de energia, os valores discretos de energia e as probabilidades associadas a cada estado de energia. Então, a lógica por trás disso é justamente, você pode chegar a essa conclusão pela análise gráfica da integral. Então, se você analisa a integral, o integrando, no caso, esse integrando que já tínhamos analisado, E vezes P de E, nós vemos que no caso clássico era simplesmente a área que varria a curva inteira, né? No caso clássico é toda a área, completamente. Mas se agora você considera a energia como uma variável discreta, onde cada intervalo dado por esse quantum delta E, então esses intervalos eles vão definindo, quando você faz a soma, você já não calcula essa área completa, mas você calcula uma soma, seria o análogo de uma soma de Riemann. Você calcula uma soma de áreas de vários retângulos. Certo? Então, na hora de calcular essa soma discreta, não é essa área descrita pelos a soma dessas áreas dos retângulos, ela não necessariamente é igual. Ela não vai ser igual, em geral, à área da curva contínua. Certo? Só no caso em que o intervalo, esse tamanho do intervalo nesse eixo horizontal é muito pequeno, que de fato tem tantos retângulos, a largura é tão pequena que de fato a área descrita por esses retângulos coincide, aproxima a área total. Né? Então, nesse caso em que o tamanho do intervalo mínimo de energia é muito menor do que KT, muito pequeno. Nesse caso, podemos recuperar o resultado clássico, né? Que é uma propriedade que queríamos, né? Mas uma propriedade que queremos no caso, então nós esperamos esse comportamento no regime de frequências baixas. Então isso aqui deve acontecer para frequências baixas, quando não vai a zero. Muito bem, mas se agora considerarmos uma situação em que o intervalo mínimo de energia já é da mesma ordem do que a temperatura, né, vezes a constante de Boltzmann, então, nesse caso,
podemos, lembrando que o KT no gráfico, o KT correspondia ao ponto onde a curva tinha um máximo. Então, no caso em que o delta E é bem próximo de KT, nós temos esta situação aqui, e nós temos que agora a largura do retângulo seja bem maior, e vocês podem se convencer, né, olhando essa soma das áreas dos retângulos, de que essa soma dessas áreas dos retângulos é menor do que a área total. Lembrando que esse KT é a área total. A área total da curva, né? Certo? Então, nesse cenário, nós temos que a energia está diminuindo. Certo? Então, nós temos que... esse cenário seria para frequências intermediárias. Né? Então, começamos com a energia constante, a energia é igual a KT. Depois ela está diminuindo. Mas agora já no regime extremo, se consideramos que o intervalo mínimo de energia for muito maior do que K vezes T, que se quiser, esse K vezes T pode ser visto como uma energia média clássica, né? Seria energia média clássica. Então, quando o intervalo de energia mínimo, na verdade, é bem maior do que a energia média clássica, nós temos uma situação extrema, que seria esta aqui. Quando o intervalo de energia seria tudo isso aqui, intervalo de energia, ΔE, ele é bem maior, tudo isso aqui é ΔE, e ele é bem maior do que KT. Então, nessa situação, nós temos que a área descrita pelos retângulos, né? Pode ter mais retângulos aqui, mas no gráfico não dá para ver, né? Mas todos eles, não somando todas as áreas, nunca chega a ser... Na verdade, ele é muito pequena, né? Então, nesse regime, nós temos que a área desse retângulo, efetivamente, ela vai a zero. Ela é muito pequena, perdão, em relação ao KT. Eu vou repetir essa descrição. Dizia que quando nós temos aqui o integrando E vezes P de E, e nós calculamos, no caso da energia média clássica, nós obtínhamos que essa energia média era igual a KT, certo? Deixa eu fazer uma pausa, um instante. Dá uma pausa. Tá bom. Bom, pessoal, então teve um percance aí com a gravação, mas tudo bem, vou voltar a descrever essa parte da representação gráfica. Então, na representação gráfica, nós temos que, estamos interessados, eu tinha mostrado que nós calculamos agora, em vez de uma integral, calculamos uma soma, estamos interessados nessa soma da energia, os valores discretos da energia vezes a probabilidade. Então, a representação gráfica corresponderia a uma soma de áreas. E quais áreas? Das áreas correspondentes a... Isso aqui vai ser o seguinte, né? Vai ser o N, né? N delta E vezes P de E. Certo? P de N, PN, na verdade, seria, né? P de EN. Certo? Então, a representação gráfica corresponderia ao seguinte, né? Que no caso clássico, nós tínhamos a integral, era descrita por a área projetada por essa curva, né? Que era, a energia média era igual a KT, certo? Mas agora, no caso, seguimos a hipótese de Planck, nós temos que, agora, a energia média vai corresponder a uma soma ponderada dos valores das energias vezes a probabilidade de o estado ter essa energia. Então, nesse caso, nós temos a soma de áreas dos retângulos, certo? A soma de áreas de retângulos. E temos três situações, como eu estava dizendo, temos três situações. Temos uma situação no qual o delta é muito pequeno, certo? No caso em que o delta é muito pequeno, nós temos que a largura dos retângulos é tão pequena
que, de fato, a soma das áreas dos retângulos, ela aproxima muito bem a área total, né? A área descrita pela curva total. Então, conseguimos reproduzir o resultado clássico. Então, no caso em que o intervalo mínimo é muito pequeno em relação a KT, nós reproduzimos o resultado clássico. Então, isso aqui corresponderia à área total da curva, né? Que é a área total da curva. Muito bem, mas se agora consideramos a situação em que o ΔE, o intervalo mínimo, for da mesma ordem de KT, digamos um intervalo mínimo da mesma ordem que a energia média, isso aqui seria a energia média clássica, esse KT, energia média clássica. Então, nessa situação, nós temos de que a largura dos retângulos ela é maior, né? Ela é da ordem de KT. Então, vocês podem se convencer de que agora a soma da área desses retângulos ela vai ser menor do que KT, né? Ela é menor do que KT. Porque essa área clássica, digamos, o resultado clássico, essa área total dessa curva vai ser, de fato, maior do que a soma da área dos retângulos. Então, isso seria uma situação de frequências médias. Agora, no caso em que o intervalo de energia for muito grande, em relação a KT, seria essa situação ilustrada nessa figura, nessa última figura. Nós teríamos que, esse seria o ΔE, o intervalo de energia ΔE, se ele for muito maior do que KT, então nós vamos ter alguns retângulos aqui, mas o ponto, pessoal, é que esses retângulos já vão pegar a curva numa faixa em que a imagem da curva é muito pequena, né? Então, de fato, essa área desses retângulos vai ser muito pequena. Então, a conclusão é que a energia média, que seria a soma da área desses retângulos, ela é bem menor do que KT. E se agora considero o limite extremo em que ΔE vai a infinito, seria esse intervalo vai até infinito, nessa situação teríamos que a área desses retângulos iria a zero. Esse é o caso extremo. Mas o interessante que justamente Planck percebeu foi que quando ΔE é muito pequeno, digamos ΔE vai a zero, nós temos o resultado clássico, né? Esse aqui é o resultado clássico. Certo? Então, isso aqui devia acontecer, de acordo com os resultados experimentais, no limite em que nu vai a zero. Por outro lado, quando o ΔE é da ordem de energia média clássica, então nós obtemos esse resultado aqui, energia decrescendo. Energia menor do que KT. Então, isso é o resultado que nós esperávamos para frequências médias, de acordo com os resultados experimentais. Agora, se agora considero o caso extremo em que o ΔE é muito grande, ele vai a infinito, se ele for imenso, o ΔE, nós vemos que nessa situação, a energia média, que seria essa soma dessas áreas, os retângulos, ela iria a zero. Certo? Então, isso devia corresponder, de acordo com os resultados experimentais, à situação em que nu vai a infinito. Nós já tínhamos visto de que a energia média, quando nu vai a infinito, devia ir a zero. Certo? E quando nu vai a zero, ele vai ser KT. Então, para ser compatível com esses resultados experimentais, nós temos uma correlação, né, entre ΔE e nu. Quando o ΔE vai a zero, nu vai a zero. Quando o ΔE é médio, o nu é médio. Quando o ΔE vai a infinito, o nu vai a infinito. Então, a conclusão, pessoal, é que o ΔE deve crescer com a frequência nu. Certo? Muito bem, isso levou ao ansatz de Planck. O ansatz de Planck é que ΔE é proporcional a nu. Poderia ter considerado outro ansatz, poderia ter sido proporcional a nu quadrado, poderia ser qualquer outra função monotônica de nu, mas normalmente quando você faz fenomenologia, construir um modelo, sempre começa pelo modelo mais simples. Mas aconteceu, nesse caso, que esse ansatz é o certo. A relação entre a energia, os intervalos, os quantums de energia e a frequência é, de fato, essa relação, uma relação muito simples. Ela ΔE é igual a H vezes nu, onde H é uma constante famosa na física, chamada constante de Planck. Nós veremos que essa constante de Planck, o resultado para ela, o valor para ela tem que ser essa ordem muito pequena. Ela é de ordem de 10 a menos 34 joules vezes segundo.
e o valor é aproximadamente 6,63. Então, essa é uma das constantes fundamentais da física. As constantes mais importantes da física, constantes de Planck. Tá? E fazendo, para este caso da radiação da cavidade, que de fato acaba descrevendo também a radiação do corpo negro, nós vamos ver que esse resultado consegue descrever muito bem, ele vai ajustar muito bem os dados experimentais. Previsão teórica, esse aqui é um dos exemplos na física onde a previsão teórica acerta em cheio os resultados experimentais. Tem poucos exemplos assim com tanta precisão. Então, esse aqui é um bom exemplo, no caso da a teoria de Planck para a radiação de corpo negro. Então, assumindo essa relação entre ΔE e nu, nós temos que agora os estados de energia, que sempre eram múltiplos de ΔE, agora passam a ser múltiplos de H vezes nu. Então, eles são N vezes H nu, certo? H nu passa a ser o quantum de energia. Então, como eu tinha falado, a energia é quantizada. Em outras palavras, ela vem em pacotes, né? Ela é quantizada em pacotes mínimos de energia. E esses pacotes mínimos de energia são chamados de quantum, certo? Nós depois veremos, na verdade, já nas próximas aulas, veremos que o quantum de energia, ou os quantos de energia associados à radiação eletromagnética, eles têm uma interpretação em termos de partículas, e o nome deles são fótons. Vamos interpretar essa radiação eletromagnética em termos de partículas, chamadas de fótons. Estava explicando que a energia média, agora sobre a hipótese de Planck, ela passa a ser uma soma ponderada dos valores da energia vezes as probabilidades. Agora, tem uma pequena correção também na definição da probabilidade, é que agora a probabilidade, pelo fato de ela não ser uma função, já não é mais uma densidade de probabilidade, agora é uma probabilidade de fato, então nós temos que a dependência continua tendo essa forma da distribuição de Boltzmann. Porém, agora temos que mudar essa constante de normalização, porque no caso contínuo, nós tínhamos que a integral de P de E era igual a 1, então aí você chegava à conclusão que o P tinha que ser 1 sobre Kt exponencial de menos C sobre Kt. Mas no caso discreto, essa constante aqui já não necessariamente a mesma, então ela tem que mudar agora, porque agora a condição de conservação, né, no caso queremos que a probabilidade total seja 1 de todos os eventos, né, seja 1. Para isso acontecer, nós temos que a soma agora dos P de N tem que ser igual a 1, né, as probabilidades. Então, ao invés de considerar essa integral, a gente considera a soma de todas as probabilidades. Certo? A probabilidade total, né? A probabilidade total tem que ser igual a 1, né, para não ter nenhuma perda. Temos considerando conservação de estados, né? Não tem nenhum estado que desapareça. Certo? Então, nessa situação, nós temos essa constante de normalização. Ela geralmente é chamada de função de partição, porque na mecânica estatística ela tem um papel importante, essa função, essa constante Z. Ela é uma constante no sentido que não depende de n, mas ela depende de t, porque ela é definida como essa soma aqui. Que nem a soma ponderada, pessoal, né? Isso aqui garante que quando você calcula a energia média, a probabilidade esteja normalizada. Isso aqui, de fato, seja uma média ponderada, né? Certo? Então, isso aqui seja a chamada função de partição. Certo? Graças a isso, nós temos aqui a média ponderada, né? Isso aqui é uma média ponderada. Certo? Uma média onde os pesos estão corretamente normalizados, né? Muito bem, então, a energia média então, tem essa forma 1 sobre Z, temos essa constante 1 sobre Z.
vezes essa soma de En vezes esse fator exponencial, né? Exponencial de menos En sobre Kt. Agora, o resultado que o Planck obteve, fazendo esse cálculo, que não é muito difícil, não, esse cálculo eu vou mostrar agora, vou demonstrar como você chega, fazendo essa soma infinita, você chega a esse resultado. Esse aqui é o resultado, essa aqui é a fórmula de Planck. Fórmula de Planck para a energia média. Então, essa fórmula vai estender, vai generalizar o resultado clássico. Então, o resultado clássico, lembrem-se que o resultado clássico era Kt. Então, esse aqui vai ser agora o novo resultado, o resultado, se quiser, quântico. Que é o resultado quântico para a energia média. A energia média, agora que a energia é uma variável discreta, ela está quantizada em pacotes de energia, então a energia média agora passa a ser uma função da frequência. Dependendo da frequência, desta maneira, não nada trivial. Mas no limite clássico, o que é o limite clássico? O limite clássico vai corresponder a nu indo a zero. No limite clássico, onde nu vai a zero, nós devemos recuperar que a energia média deveria ser compatível com o teorema de equipartição, né? Deve ser igual a Kt. Certo? E vamos ver que de fato satisfaz essa propriedade. Mas antes disso, eu vou demonstrar esse resultado. Como calcular essa soma? Então, a maneira mais simples de calcular essa soma bom, primeiro é conveniente definir essa variável beta, esse parâmetro beta como 1 sobre Kt. Então, a energia média agora vai ser 1 sobre Z, soma de N exponencial de menos beta N. Essa a fórmula de Planck para a energia média, certo? Se torna essa 1 sobre C vezes a soma infinita. Tá? Agora, lembrando quem era o Z, né? O Z, essa constante de normalização, que é usualmente chamada de função de partição, ela é a soma do exponencial de menos beta En, né? Lembrando que beta é 1 sobre Kt. Agora, essa soma não é difícil de obter. Essa é uma soma infinita, mas lembrando que o En é discreto, né? O N vezes H nu. Então, se você joga essa expressão de N em função de N, nós temos de que essa soma passa a ser soma dos exponenciais, cada membro da soma é exponencial de menos beta H nu vezes N. Então, o índice da soma é N. Então, é só ele que interessa na hora de calcular a soma. Então, faz sentido você definir uma variável x como sendo exponencial de menos beta H nu. Certo? Porque isso aqui não depende de N, né? Então, se você escrever essa soma infinita dessa maneira, definindo essa variável x, você vai ter que a soma infinita de x elevado a n, agora, é uma soma, na verdade, conhecida, né? Isso aqui é a série geométrica. Isso já é um resultado conhecido na matemática, que essa soma é infinita. Essa série geométrica, ela pode ser, ela tem um resultado exato, né? Ela é 1 sobre 1 menos x. Essa aqui é a famosa série 1 mais x quadrado, mais x cubo, mais... Certo? Então, vocês podem, o resultado bem conhecido acho que desde a escola, já visto esse resultado. Muito bem, então essa série geométrica nos permite obter a função de partição, né? Então, a função de partição z, ela vai ser, de acordo com esse resultado, vai ser 1 dividido por 1 menos exponencial de menos beta H nu. Isso vai ser o z. Esse z, ele pode ser visto como, ele depende de beta. Pode ser visto, e claro, ele depende de nu também, né? Mas ele é uma função de beta de nu, né? Mas, será se z como 1 sobre 1 menos exponencial de menos beta H nu. Certo? Então, essa seria a função de partição, mas nós estamos interessados na energia média. Agora nós vamos, interessante fazer um truque que é típico quando você resolve na matemática, você resolve séries.
quando você tem uma série conhecida, muitas vezes você consegue uma outra série um pouco mais complicada reescrever em termos da série conhecida. Então, a série conhecida é essa série aqui, que eu já obtive o resultado. Então, a série que eu quero calcular é essa aqui. Então, o truque, pessoal, é reescrever essa série que eu quero calcular, um pouco mais complicada em termos da série conhecida. Então, vocês podem verificar que se você considerar a derivada da série conhecida, se você derivar essa série conhecida em relação ao parâmetro beta e multiplicar por menos 1 sobre z, você vai obter exatamente a série que você quer calcular, que é essa série para a energia média. Então, estou reescrevendo uma série um pouco mais difícil em termos de uma série um pouco mais simples. Então, essa série eu conheço. Ela tem um nome que é z, né? A função de partição. Então, aqui nós temos menos 1 sobre z derivada de z em relação a beta. Isso pode ser escrito também como menos derivada do logaritmo de z. E o logaritmo de z, menos logaritmo de z eu posso escrever desta maneira. Seria usando esse resultado aqui. Então, pessoal, conhecido já o resultado para a função de partição z, eu obtenho a energia média como uma derivada, ou menos a derivada. Essa aqui é uma fórmula conhecida. Essa fórmula é muito usada na mecânica estatística. A energia média é menos a derivada do logaritmo do z em relação a beta. Então, o resultado final, pessoal, é de simplesmente derivar esse resultado do log de 1 menos exponencial de menos beta HNU. Você tem essa expressão, né? Na hora de derivar, o exponencial vai aparecer esse HNU, né? E essa forma aqui, exponencial de menos beta HNU, 1 sobre... isso aqui vem do derivado log, né? E então, nós chegamos desta maneira, massageando um pouco esse resultado final na fórmula de Planck. Essa aqui é a fórmula de Planck. Então, esse é o resultado para de Planck para a energia média, calculada como uma soma ponderada das energias vezes a probabilidade. Muito bem. Então, essa é a chamada fórmula de Planck para a energia média. E, como eu tinha dito, para baixas frequências, ela tem que reproduzir o resultado clássico, né? O resultado clássico. E, de fato, reproduz, porque é fácil ver de que, bom, assim, geralmente, se você toma o limite de nu indo a zero, esse cara iria a 1, teríamos 1 menos 1, né? Isso aqui iria a zero. Mas esse cara também vai a zero, não vai a zero também, então não teríamos que fazer um L'Hopital. Mas se você expandir o exponencial, você pode mostrar que para nu pequeno, você pode expandir isso aqui como 1 mais HNU sobre KT menos 1. Aqui nós temos um cancelamento, nós temos que isso aqui é igual a KT. Então você pode expandir o exponencial para quando o exponente é pequeno e de fato reproduzir o resultado clássico, né? Que a energia é KT, quando não vai a zero. E para outras frequências, no caso em que nu vai a infinito, nós obtemos um resultado que queríamos, né? Que a energia média agora vai a zero, de fato. E isso é fácil de ver porque isso aqui temos um exponencial no denominador, né? Se temos um exponencial no denominador, então a energia vai cair muito rápido. E isso é muito bem-vindo, né? Isso é uma boa notícia porque é isso que a gente queria, né? Na hora de analisar os resultados experimentais, lembrando, coloquei aqui de novo o resultado experimental para a densidade de energia, o que a gente queria era isso, um decaimento muito rápido, decaimento exponencial com uma frequência. Então, esse comportamento para a energia média é o comportamento que a gente queria, certo? KT para frequências baixas e um decaimento muito rápido para frequências altas. E, de fato, quando você substitui o resultado da energia média para a densidade de energia, né, energia por unidade de volume, com frequência entre nu e nu mais nu, esse foi o resultado que vimos na aula passada. Então, parece que se você agora
Bom, lembrando que a densidade de energia para frequências entre nu e nu mais nu tinha essa forma, onde tinha essa dependência em nu quadrado, vinha da contagem geométrica dos estados, dos diferentes estados para os diferentes modos, né, de onda estacionária para uma frequência entre nu e nu mais nu. E nós temos aqui o valor de energia média que acabamos de obter. Certo? Então, essa aqui seria a fórmula de Planck para a densidade de energia. Ou para a energia por unidade de volume com uma frequência entre nu e nu mais nu. Então, pessoal, esse resultado, ele perfeitamente reproduz o resultado experimental. É um dos poucos exemplos na física onde uma fórmula relativamente simples descreve perfeitamente todos os resultados experimentais. Para todas as diferentes temperaturas. Esse aqui é só um exemplo, uma certa temperatura. Não pode considerar qualquer outra temperatura. Já tínhamos visto que para diferentes temperaturas o máximo aumentava e se deslocava para a direita, de acordo com a lei de Wien. Mas todos os casos são bem descritos pela fórmula de Planck. Realmente um resultado notável. Para terminar, pessoal, é interessante também escrever a densidade de energia em termos da comprimento de onda. Esse aqui só lembramos a relação que o lambda vezes nu igual a C. Dessa maneira, nós podemos escrever e também lembrando que o ρ nu de nu, a gente pode escrever como menos ρt lambda de lambda, porque efetivamente é a mesma quantidade, por definição, é um número de modos entre nu e nu mais nu tem que ser igual ao número de modos entre lambda e lambda mais de lambda, né? Sempre que lambda esteja relacionada por o lambda e o nu estão relacionados por esta relação. Então, dessa maneira, vocês podem mostrar, na verdade, eu acho que vocês podem facilmente mostrar essa relação, que é conhecida o ρ nu de nu, nós podemos obter o ρ lambda de lambda, e ele vai agora depender do inverso de lambda quinta, tá? Enquanto o ρ nu dependia de nu quadrado, o ρ lambda depende do inverso do lambda quinta, mas a dependência exponencial continua, só que agora exponencial de HC sobre lambda kt. Então, vocês vão encontrar alguns livros, algumas referências onde, em vez de ter o gráfico de ρ nu de nu, você vai encontrar o gráfico de ρ lambda de lambda. Certo? Então, quando o nu aumenta, na verdade, o lambda estaria diminuindo, né? Quando o nu vai a infinito, o lambda vai a zero. Então, esse gráfico é meio que invertido. Muito bem. E só para terminar, numa das listas, vocês vão mostrar que a partir do resultado de Planck para a densidade de energia, é possível chegar na lei de Stefan. Nós vimos a lei de Stefan nas aulas passadas, que a radiância para o corpo negro, ela tem essa fórmula universal, que é essa dependência com a temperatura elevada à quarta, onde temos a constante de proporcionalidade chamada constante de Stefan-Boltzmann. Isso aqui é a constante de Stefan-Boltzmann. Certo? E essa constante de Stefan-Boltzmann vocês vão mostrar nos exercícios de que ela é completamente determinada pela fórmula de Planck. Que uma vez que a gente chega nesse resultado para a densidade de energia, a gente consegue determinar completamente a radiância espectral. E, portanto, a radiância também. Né? A gente, a partir desse ρ nu de nu, a partir do ρ nu de nu, a gente vai obter o RT nu, de nu, e a partir dele a gente vai obter o RT. Isso vai ser um dos exercícios da lista. Tá? E a gente vai chegar nessa lei de Stefan.
Vocês vão chegar nessa lei de Stefan, onde a constante de Stefan-Boltzmann é completamente determinada em termos das constantes fundamentais. No caso, a constante de Planck vai aparecer h², aqui aparece a constante de Boltzmann, k² também, e, bom, a velocidade da luz. Certo? Então, esse sigma não é uma constante fundamental, é uma constante derivada, ela é derivada a partir das constantes fundamentais. Certo? E para finalizar, bom, vocês vão ver também nos exercícios da lista de que é possível mostrar a lei de deslocamento de Wien, usando esse resultado para cono de nu, vocês vão, ou Rolanda de lambda, na verdade, vocês vão chegar que o lambda máximo, o que é o lambda máximo? O lambda máximo quer dizer o lambda, ele corresponde ao rho, seria o valor do rho lambda, que é máximo. Né? Corresponde ao rho máximo. Né? Esse lambda máximo quer dizer o comprimento de onda da frequência, comprimento de onda que corresponde à densidade de energia máxima, certo? Então, essa densidade de energia, ela sempre tem um máximo, e esse máximo corresponde a um lambda, que é chamado de lambda máximo, e esse lambda máximo, ele vai, na verdade, diminuir com a temperatura, porque isso aqui, na verdade, seria, nesse gráfico, pessoal, é o nu máximo, né? É o nu máximo. Mas esse nu máximo vai corresponder também ao lambda máximo, certo? E aqui, nós já tínhamos visto a aula passada de que o nu máximo, ele aumenta com a temperatura e, portanto, o lambda máximo vai diminuir com a temperatura, diminui dessa maneira, certo? Isso aqui é equivalente a que nós já tínhamos visto que no máximo é proporcional à temperatura, certo?